Saúde está de volta e você que está chegando agora, nós estamos falando de um tema bem bacana aqui hoje. Nós estamos falando sobre medicina veterinária e tirando algumas dúvidas ligadas à vacinação, a esses aspectos, né, de evolução da própria área. E também a gente vai falar mais sobre saúde animal, sobre vacinação e zoonose. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda ao longo do programa. E a gente está em ótima companhia. A gente está aqui com o Janci Aralo, que é médico veterinário na cidade de Lafayette, mas é São Joanense aqui, filho da terra. E volta e meia leva alguns cachorrinhos para a sua clínica lá na cidade de Lafayette. Jean, a gente falou no bloco anterior muito sobre a vacinação. E a gente recebeu outras perguntas também ligadas a isso. A gente vai fazê-las, claro, do pessoal aí de casa. Mas a pergunta que eu faço agora, por exemplo, eu estou em casa, me apaixonei, me encantei por um animal de rua, levei ele comigo. É possível eu levá-lo no veterinário, claramente, mas quais vacinas ele pode tomar? Como eu vou saber como tratar desse animal que até então eu não sei a sua história, né, a sua vida até o momento que chegou até a mim? É perigoso? Então, Haruza, aí está a importância do médico veterinário. Ele vai conseguir explicar exatamente o que esse animal tem, que doenças ele pode passar para o ser humano e qual a necessidade de vacinação dele. Como eu falei, os filhotes têm uma necessidade maior de vacinas, cães adultos já precisam de menos doses. Então ele vai ter uma vacinação mais tranquila, normalmente apenas uma dose de reforço após a primeira. Então com 30 dias nós aplicamos a primeira, com 30 dias o reforço e a antirrábica, que é essencial. E o veterinário vai poder passar o estado de saúde desse animal, como ele está, tanto por fora quanto por dentro. A Eliane, do Bonfim, ela mandou uma pergunta bem interessante, porque tem relação com isso que eu te perguntei agora. Ela perguntou pro pessoal da produção o seguinte: ela tem um vira-lata que fica no quintal e ele brinca com o filho dela. Ela perguntou se ele corre algum risco de pegar alguma doença, se ela tem que tomar que tipo de cuidado, se é possível, não sei, ter esse animalzinho em casa. O que ela pode fazer? Eliane, ótima pergunta. O seu animal e a sua criança vão estar super protegidos se o animal estiver com a vacinação, com a vermifugação em dia e sem nenhum tipo aparente de doença. Então, é sim importante que o animal esteja corretamente vacinado, que ele faça o tratamento de antiparasitas, né, conhecidos como vermífugos, tá? E que ele esteja sem nenhum problema aparente, por exemplo, problemas de pele, problemas de secreções nasais, secreção ocular, isso sim poderia trazer algum dano para a criança. Mas se ele estiver sadio, se ele estiver preventivamente vacinado e vermifugado, deixa o seu filho brincar com ele, que eles vão se fazer muito bem um ao outro. A gente recebeu uma pergunta também que é bem interessante, falando dessa relação com o vermífugo. Ela falou: se um animal está tomando vacinas, ele pode tomar um remédio para verme? Outra pergunta ótima, Jorluzi. Jorluzi, ótima pergunta também. Ele não só pode, como deve. É necessário, é importante que para que o animal receba a vacinação, ele esteja em estado de saúde perfeito. E o verme, né, é um problema para o animal e também um problema para a vacina. Então, antes de vacinar o animal, é importante que ele seja vermifugado. E se ele for filhote, durante a vacinação, o veterinário vai indicar uma vermifugação constante para aquele animal. Porque a gente tem que lembrar que os cães estão em contato com o chão o tempo todo. Então é muito fácil para eles pegar qualquer tipo de verme. Já é uma pergunta que eu considero muito importante e eu acho que é uma questão muito ligada a essa relação que você falou. Antigamente as pessoas tinham seus animais, vacinavam até mesmo nessas campanhas, que também são legítimas, a gente pode falar um pouco disso também, mas pessoas levavam muito em setores de venda de ração, agropecuários. A Marli, ela faz essa seguinte pergunta, ela é da Fábricas, manda um abração para a Marli, ela está sempre aqui no programa. Ela quer saber se a vacinação nessas lojas de agropecuária, de materiais, de ração, se elas são tão boas, é a pergunta que ela se faz, ou se é necessário mesmo ir a uma clínica, fazer essa vacinação do seu animal de estimação? Haruza, eu estou adorando os espectadores fazendo essas perguntas. Ótimas perguntas, com certeza. É o que a gente recebe também na clínica todo o tempo. Marli? Marli das Fábricas. Marli, é o seguinte, foi aquilo que eu falei no primeiro bloco. Se fosse correto vender vacina em loja, venderia em farmácia. Certo? Eu sempre falo isso para o meu cliente. Mas qual é o problema? O problema não é a vacina, não é a venda. O problema é que o animal tem que estar em perfeito estado de saúde.
E só o médico veterinário é capaz de dizer se esse animal está em perfeito estado de saúde para receber a vacina. Se a gente pega a bula de qualquer vacina, lá vem escrito aplicação exclusiva do médico veterinário. A gente tem que saber se o animal vai receber. Por quê? A vacina ela é um produto biológico que é colocado no animal, é aplicado no animal, para que o corpo do animal produza anticorpos contra aquela doença. Se o animal não estiver bem, ele não vai ter condições de produzir esses anticorpos. E aí não vai funcionar. A gente vai estar aplicando uma vacina e ela não vai surtir um efeito. E além disso, as vacinas têm que ter um cuidado especial com armazenamento, com transporte. Ela não pode estar direto à luz do sol, não pode congelar, não pode ser resfriada. E o veterinário, ele assina embaixo, quando ele aplica uma vacina. Ele está colocando o nome dele, que vai ser aquela vacina, se todos os preceitos forem seguidos corretamente, ela vai estar protegendo o animal. Então, por isso, é melhor você levar a um veterinário para aplicar, que aí você vai estar com segurança de que seu animal está realmente protegido. Já ligado um pouco a esse universo, vamos falar uma questão dessa relação que você falou tão bem, né? Os animais fazem muito bem às crianças, fazem muito bem ao próprio ser humano, né? Cães e gatos, uma pergunta também que eu recebi pela internet antes de começar o programa. Cães e gatos podem dormir com crianças? Vocês estão querendo me apertar hoje, Isso, né? Vai ter muita gente ligando, brigando comigo com o que eu vou falar. Mas é o seguinte, se o animal, no meu entender, tá, como veterinário e como proprietário de animais, se o animal está vacinado, vermifugado e limpo, eu não vejo por que ele não possa subir numa cama. Como eu falei, os animais hoje estão muito próximos do ser humano. Estar com uma criança, estar com um adulto. Sou suspeito para falar porque eu tenho cães e eles sobem na cama, dormem lá nos meus pés quando querem, certo? Então, vai um pouco do lado emocional nesse caso. Mas é importante que ele esteja com a saúde em perfeito estado. Neste caso, e claro, que a criança não tenha nenhuma alergia, aí não é a minha área, é a área dos médicos, né? Eles só também vão poder falar se podem ou não, porque a criança está apresentando algum problema ao animal. Mas, no meu entender, se o animal está limpo, vermifugado, vacinado, em perfeito gozo da sua saúde, não vejo problema. A gente está falando dessa questão emocional, tem uma pergunta aqui muito interessante, vou fazê-la. Acho que é Maria do Lenheiro, depois a produção me confirma. Eu tenho um pastor alemão e ele chora muito quando eu saio de casa. Ele tem 8 anos de idade. Ele sente a minha falta? Sim, Maria, ele sente a sua falta. Infelizmente, alguns cães têm alterações comportamentais. E isso é até uma síndrome, certo? Esse animal precisa fazer uma, entre aspas, terapia, certo? Ele precisa de uma terapia, de um acompanhamento para retirar dele esse... Isso é possível? É possível sim. Aí está o que nós estamos falando, né? A atualização da medicina veterinária. Em casa mesmo, a Maria pode fazer algumas coisas para ajudar. Como, por exemplo, quando ela chegar em casa, não fazer festa com ele. Entre em casa como se nada tivesse acontecido, certo? Ele vai querer fazer festa com você, Maria, mas ignore-o, tá? Porque ele vai começar a ver que você chegar e sair é uma coisa normal, tá? Outra coisa, deixa um rádio ligado, uma música, isso também pode acalmá-lo, ele achar que tem alguém, a televisão ligada, isso pode acalmá-lo, ele achar que tem alguém ali próximo e ficar mais tranquilo. Então, assim, existem algumas coisas a se fazer para que não passe, mas sem dúvida ele sente falta de você, Maria. Gente, recebeu uma pergunta muito boa, que é a seguinte. Ela me parece a Adelina da Caieiras. Muito obrigada, Adelina, um abração. Ela falou que ela tem uma cachorrinha de 11 meses. É uma pergunta bem interessante. Ela quer saber se existe cura para cachorros que têm problemas circulatórios. Me parece que a cachorrinha dela tem má circulação. Isso tem cura? Eu não vou poder... Desculpa o nome dela? Adelina. Adelina, eu não vou poder te confirmar se tem cura ou não, porque eu não sei o diagnóstico, o que é, né? Problema circulatório é amplo. Então, mas algumas alterações têm sim cura e outras têm tratamento. Assim como o ser humano, por exemplo, que tem um problema de coração, vai tomar remédio para o resto da vida, vai precisar fazer um transplante. Os animais a mesma coisa. Talvez esse animal precise tomar uma medicação e viva naturalmente, viva super bem, ou de repente ele tem algum problema que possa ter uma cura. Normalmente os problemas circulatórios, eles têm mais tratamento do que cura em si.
tá? Mas eu teria que saber mesmo o diagnóstico para confirmar. Uma pessoa não se identificou, ela disse que a filha dela tem uma cachorrinha de 8 meses e ela faz muito xixi demais, elas perceberam isso. Isso pode significar algum problema? Pode significar sim. Algumas doenças podem levar o animal a urinar muito, fazer muito xixi. Uma delas é a diabetes. Então é importante que se faça um exame mais apurado no seu animal, leve para uma consulta. Com certeza o veterinário vai pedir exames, entre eles um exame de sangue, um exame de urina, um exame de glicose, para ver se existe alguma alteração. Ou se é natural dela, pela idade que ela tem. Certo, a gente vai continuar falando de outros assuntos aqui ao longo do programa. A gente vai para um intervalo curtinho e a gente volta já.